Olá, aqui é a professora Ana Paula. Este é o sexto vídeo da série de vídeos relacionados à parte teórica de Algoritmos e Programação 1. Até então, nós vimos algoritmos que são capazes de fazer estruturas sequenciais e a gente ainda consegue verificar se eles estão corretos ou não através do teste de mesa. Bem, antes de começarmos o conteúdo deste vídeo, eu convido vocês a ouvirem essa pequena história. Bem, essa menininha que vocês estão vendo aqui na foto sou eu mesma, na minha formatura lá do meu antigo prezinho. E hoje, né, o atual primeiro ano do ensino fundamental 1. Então, lá nos anos 80, no período dessa foto, uma coisa que nós tínhamos para nos entretermos era o famoso show da Xuxa. E entre as coisas que tinham ali nesse programa, tinha o programa dos Super Amigos, né? Que depois viraria Liga da Justiça, com esses desenhos e filmes que vocês conhecem aí hoje. Bem, e depois da Mulher Maravilha, que naturalmente era a que eu mais gostava, a personagem que mais me chamava a atenção era o Batman. E como todos sabem, o Batman era o ser humano que estava ali, junto com as outras personagens, e ele tinha o famoso cinto de habilidades e era o que dava para ele todo esse poder para ele estar ali combatendo os inimigos. E hoje, como adulta, eu sinto que nós, da área da tecnologia, temos sim um superpoder, né? Que é de fato conhecermos o caminho no qual a gente consegue dar instruções para que os computadores façam as coisas que queremos. Bem, e dando prosseguimento ao que nós já vimos até nos vídeos anteriores, nós tínhamos o problema de verificar se dado dois valores A e B se formavam um quadrado ou um retângulo. A gente já fez o pseudocódigo, fizemos o teste de mesa, e aí vocês pedem para que a professora de algoritmos, né, na minha figura aqui, vá testar o código de vocês. E eu, fazendo bem o papel do sabotador ali da equipe, entro com o valor A igual a 2 e B igual a menos 2. E aí vocês devem estar aí com a cabeça a mil, né? Pensando, meu Deus, como pode um valor negativo para uma determinada dimensão? Isso não existe, né? O valor é positivo. E aí você pensa, isso não vai dar certo, né? A professora colocando um valor errado, isso não vai executar. E aí vocês vêm fazendo o teste de mesa, conforme já vimos nas instruções anteriores. A entrada do usuário A e B, beleza. E aí na linha 18 pergunta, 2 é igual a menos 2? Não. Então ele vem direto para essa linha do senão e vai escrever para a gente que formam, né, as dimensões de um retângulo. E aí neste momento você deve estar se perguntando vamos usar o nosso famoso cinto de habilidades do Batman, gente. Lembrando que lá no desenho ele tinha vários poderes, aqui nós vamos ter estruturas para construir os algoritmos. Então, dado este problema, qual vai ser a sacada, qual vai ser a instrução que nós vamos utilizar para resolver esse tipo de situação? Então, para isso, neste vídeo, nós vamos começar a entender o conceito de estruturas condicionais. Então, nós vamos ver uns assuntos muito importantes, que são as expressões relacionais e as estruturas condicionais simples e compostas. Por definição, uma estrutura condicional é um comando que permite decidir se um determinado bloco de comandos deve ou não ser executado a partir do resultado de uma expressão relacional ou lógica. Eu até trago isso aqui em destaque porque nós vamos ter neste vídeo a parte relacional e no próximo vídeo a parte lógica, certo? Isso implica que a gente sempre vai usar essas expressões, no caso relacionais, maior, menor, igual ou diferente, elas vão fazer comparações entre variáveis do mesmo tipo. O que eu estou querendo dizer aqui?
eu sempre vou comparar número com número, literal com literal, que são as palavras, né, os caracteres, lógica com lógica. Então, já sempre fiquem cientes de que isso vai acontecer. E toda vez que ele vai comparar isso, 5, lá no caso do nosso exemplo, né? 2 é igual a menos 2? Não, não é igual. Então, você vê que está trazendo uma referência de um valor lógico, certo? Falso, porque é diferente, tá bom? E assim como nós tivemos os operadores relacionais, eu trago para vocês aqui também um resumo dos operadores relacionais que vocês vão encontrar aí no Visual G. Ressalto que dependendo do interpretador ou linguagem que vocês forem utilizar, eles poderão ser diferentes, certo? E aí, só lembrando, né, isso aqui é da relação lá da matemática, lá do primário, certo? Fundamental 1. Então, nós temos aqui operador menor, menor ou igual, maior, maior ou igual, igual e diferente, certo? E o que acontece? Todas as vezes que nós tivermos esses operadores relacionais de maior, menor, ou maior, menor ou igual, eles vão ter uma precedência maior do que com relação aos operadores de igual ou diferente, certo? Então, se a gente tiver ali uma instrução e tiver esses operadores, já fiquem cientes do que ele vai resolver primeiro, no caso, esses operadores de maior, menor, maior igual, menor igual. Hoje eu resolvi contar histórias, mas é justificável. Afinal, eu vejo muitas pessoas tendo dificuldades em interpretar esses operadores relacionais. Então, vamos lá. Certa vez, tinha um patinho andando aqui nessa lagoinha, certo? Nesse riacho. E aí, o que acontece? Ele sempre vai abrir o bico do patinho, né, para o lado que tem mais comidinha. Então, é assim que nós vamos ter que interpretar a nossa ideia aqui dos operadores relacionais, certo? Então, por exemplo, se nessa margem A tem mais comidinha, nesse caso aqui, nós vamos falar que A é maior do que B. Porém, se nós tivermos... E em contrapartida, se da margem B do nosso riacho tiver mais comidinhas, naturalmente o patinho vai abrir o bico para este lado aí que tem maior quantidade. Outro ponto, sempre vamos ler essas sequências de operadores relacionais da esquerda para a direita. Então, nós vamos falar que A é menor do que B, certo? Toma essa liberdade poética, né? E por que não dizer lúdica? Mas para chamar atenção e fazer uma revisão mesmo desses conceitos, certo? Se tiverem dúvidas, podem procurar aí. Bom, para eu explicar a estrutura condicional simples, que por sinal é bem simples, eu vou trazer aqui um exemplo para a gente fazer uma conversão do quilograma para libras, certo? Então, a gente sabe que o peso é um valor positivo e eu tenho aqui o fluxograma, no qual estou indicando início e fim do fluxograma. Estou fazendo a entrada do meu peso, no caso aqui em quilogramas, certo? E aí, o que vai acontecer? Se P for maior do que zero, ou seja, eu vou pegar apenas os valores positivos, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai fazer o cálculo de, olha, a libra vai ser equivalente ao valor de entrada dividido por 2,2. Vai fazer esse cálculo. E aí, para nós mostrarmos isso para o usuário, como a gente já definiu aqui, então ele tem essa estrutura aí de saída de dados, que é como se estivesse printando, né, ou escrevendo na tela o valor em libras. E por fim, o fim do algoritmo. Com relação ao pseudocódigo, como é que isso se dá? Nós vamos ter esse C, né, no caso assim é o se, uma determinada condição, que aí é onde eu posso ser relacional ou lógica, como a gente viu lá na definição. Nós aqui estamos trabalhando hoje apenas com relacional, observem que aqui a gente até já usou o operador maior. E
Seguindo por essa palavrinha então. Lá no visual G não tem o tio, certo? O sinal nasal ali do tio. E aí, todas as instruções, uma vez que você calculou como sendo verdadeiras, a gente vai entrar aqui no que eles chamam de bloco de instruções. Neste caso, se eu fizesse uma analogia aqui, se eu fizesse uma comparação com o que está aqui no fluxograma, o meu bloco de instruções seriam esses dois comandos aqui, de cálculo, e depois de saída. E aí, no final, fecha-se essa estrutura do se com um fim se. Isso é a sintaxe, que nós temos aí do visual G. A estrutura condicional composta, qual que vai ser a diferença dela no caso da simples, Nós temos aqui o mesmo problema de convertermos quilograma em libras, só que aqui, agora, além desse sim, eu também vou ter uma estruturinha aqui de não. Então, vamos ter dois caminhos distintos, lembrando que, dado uma determinada relação, ele pode ser verdadeiro ou falso, Não tem um meio termo ali para que nós possamos entrar nessa situação aqui. Então, só recapitulando, nós temos aqui início e fim. A entrada é o valor P em quilogramas, E aí vai verificar. É maior do que zero? Então, vai fazer todas as coisas que nós já vimos aqui no slide anterior. Agora, não é maior do que zero. Então, significa que ele é menor ou igual a zero. Observem que isso é uma relação muito importante que vocês tenham em mente. Tudo que não é maior pode ser igual e é menor, certo? E aí, quando acontecer isso, para qualquer valor que for entrar aqui, nós vamos ter como saída entrada inválida. Os dois depois vão caminhar para o fim aqui, seguindo esse fluxo de instruções. E como é que ficaria o nosso pseudocódigo? Assim como nós tínhamos no anterior, a gente tem ali as mesmas coisas, Se, então, fim se, só que agora nós vamos acrescentar o famoso senão, certo? Então, ele vai nos dar esses dois caminhos, então, se ele vai entrar num ou no outro. Uma coisa interessante também é que, uma vez que você tem essa condição composta, neste caso aqui, ele sempre, ele vai entrar ou no primeiro bloco de instruções, o bloco de instruções 1, ou no bloco de instruções 2. Não tem como ele passar por esse teste aqui, no caso do se, alguma condição, e já ir direto depois do fim se. Não. Ou ele entra dentro da condição do bloco de instruções 1, ou ele vai entrar dentro da condição aqui para bloco de instruções 2. Lembrando que para o bloco 1 tem que ser verdadeira essa condição, e para que ele entre no bloco 2, essa condição tem que ser falsa. Então, é isso. Neste vídeo, nós vimos a definição das estruturas condicionais, vimos as expressões relacionais, ainda dei um bônus aí, uma canja até com a história do patinho na beira do lago. E também nós vimos como que a gente pode escrever num fluxograma e no pseudocódigo as estruturas condicionais simples e compostas. E por agora é só. Fiquem bem e até a próxima!